Obrigado, Rita, por estares aqui. Boa noite, Rita Tavares. Tu foste ontem a última jornalista a fazer uma pergunta ao António José Seguro nas Caldas. Estás a acompanhar a campanha de António José Seguro para o Observador e continuas. Surpreendeu-te o resultado de ontem? Já não surpreendeu porque houve uma evolução durante a campanha. Esta campanha, e a campanha e a pré-campanha, foram importantes, ao contrário de muitas outras, em que já vai tudo mais ou menos embrulhado e decidido. Neste caso, houve muita coisa que se passou durante a campanha e a pré-campanha que foi muito decisivo, não é? Por exemplo, os debates televisivos, o debate com todos os candidatos, a dada altura, já ali em plena campanha eleitoral. Houve ali alguns elementos que fizeram com que os pratos começassem a desequilibrar e aquilo que parecia, aquilo que estava, o quadro inicial, e recordo que as primeiras sondagens deram sempre Luís Marques Mendes, por exemplo, muito estável, e ali até parecia já que tinha uma posição consolidada ali nos 2 primeiros lugares da frente, depois o resto ia mudando. António José Seguro aparecia sistematicamente em 4º lugar e, de repente, quando a campanha começa, e um pouco antes até da campanha começar, no início de janeiro, começa a haver ali uma tendência crescente nas sondagens para António José Seguro, e quando a campanha começa é quando essas sondagens começam a ser muito positivas e a colocarem no mesmo, como uma hipótese forte, de passar à segunda volta, que era uma coisa impensável se nós pensarmos, sei lá, daqui o que passava pela cabeça até de muitos socialistas, principalmente muitos socialistas, há um ano, que viam António José Seguro ainda como o patinho feio de 2014, aquela figura do Partido Socialista que ficou para trás, e a sua liderança para dar espaço a uma nova liderança de António Costa, que depois foi tudo, foi governo durante 8 anos e chegou a ter uma maioria absoluta, fez uma geringonça que era uma coisa improvável também na altura e que conseguiu articular e que funcionasse. Foi, aliás, o único governo que cumpriu os 4 anos de mandato. Portanto, António José Seguro estava esquecido pelo próprio Partido Socialista e vem desse fundo do Partido Socialista, desses 10 anos, 11 anos em que ele esteve afastado dos holofotes e mesmo de qualquer tipo de comentário, aparece de repente, ocupa o espaço, foi rápido a ocupá-lo, até acabou por condicionar qualquer outras alternativas que pudessem aparecer dentro do Partido Socialista, e foi aos poucos consolidando a sua posição como um candidato de esquerda moderado e que podia agregar ali o voto da esquerda à sua volta, e essa agregação do eleitorado de esquerda, o chamado voto útil à esquerda, funcionou logo na primeira volta. E essa foi a grande vantagem para António José Seguro. Se nós repararmos nos resultados dos candidatos como Jorge Pinto, Catarina Martins ou António Filipe, são resultados muito abaixo daquilo que aconteceu noutras eleições presidenciais, e o que mostra que António José Seguro conseguiu, logo à primeira volta, agregar esse eleitorado e com isso conseguir os tais 31%, com isso e mais uns pozinhos, evidentemente, porque nós também vimos aqui Luís Marques Mendes a afundar-se, e isso foi claramente vantajoso também para António José Seguro. Na campanha eleitoral, o discurso foi muito interessante de ver a modelação e foi muito feito ao sabor de sondagens, porque no início ainda houve aquele apelo ao voto útil à esquerda, à concentração dos eleitores de esquerda na candidatura de António José Seguro, porque e as palavras dele, era o único candidato da esquerda e centro-esquerda com possibilidade de passar à segunda volta. Depois isso alastrou para, à medida que Marques Mendes foi também caindo nas sondagens, para o candidato do centro-esquerda, esquerda, centro-direita e direita. Sim. E depois passou para moderado, o candidato moderado e o apelo a todos os moderados, e acabou, ainda antes da primeira volta terminar, naqueles 2 últimos dias, com o apelo aos democratas. Portanto, já se antevia aqui que isto que aconteceu ontem ia ser o desfecho da noite eleitoral e que ele passaria com André Ventura. E para a segunda volta dás como certa a eleição de Seguro. A taxa de rejeição, o DN pôs a 2 dias de eleição que a taxa de rejeição de Ventura é de 64%. Perante isso, parece certa a vitória de Seguro. No entanto, há também a perspectiva de Ventura crescer muito, não é? Sim, há aí dois elementos. Há uma discussão velha sobre isto, velha na medida em que desde que as presidenciais começaram a ser debatidas e que André Ventura avançou com uma candidatura, que era sobre a real vontade de André Ventura ser Presidente da República. Isso não estaria a pôr-se em jogo apenas para ter aqui mais um palco mediático onde se movimentar e medir forças
que foi isso que aconteceu nesta primeira volta, e eu acho que aquilo que aconteceu agora é o melhor do que isto, só mesmo se André Ventura tivesse ficado em primeiro lugar na primeira volta. Não ficando, passar à segunda volta com um candidato que quer se queira, quer não, é um socialista, vem do universo socialista, foi ex-líder do Partido Socialista. Portanto, isso é uma vitória para André Ventura assim à primeira, mesmo que ele não vença as eleições. E é o melhor dos cenários no combate político. Julgo que no combate político porque ele vai conseguir impor, e agora então a 2 vai ser muito claro, aquela narrativa que ele já começou, que é a direita contra a esquerda, e até aquela outra narrativa com que ele tem capitalizado muito, que é haver aqui alguém que é rejeitado pelo sistema, pelos de sempre. Sim. É o nós e o eles. Sim, sim. E isso já começou. E à medida que os apoios, por exemplo, de sociais-democratas se vão juntando à candidatura de António José Seguro, que é uma coisa que já está a acontecer, já vimos Pedro Duarte, José Eduardo Martins, ouvimos vários sociais-democratas a apoiarem, Poiás Maduro também, a apoiarem António José Seguro, mais sedimenta esta ideia e mais alimento dá a esta narrativa que André Ventura vai aproveitar, como nós costumamos dizer, ele aproveita tudo para fazer croquetes. Portanto, isto aqui é da melhor massa que há para fazer o tal croquete. Imaginemos um cenário na segunda volta de 60-40 para Seguro. É uma vitória enorme de Seguro, mas são 40% de Ventura. 40%, ou seja, Ventura sai das eleições presidenciais com mais votos do que teve Montenegro como Primeiro-Ministro. Certo, esse é um risco, não é? Mesmo que não seja nessa dimensão, tudo o que Ventura conseguir a mais do que conseguiu nas últimas legislativas é crescer para cima do lado de Luís Montenegro. E, portanto, ele agora afirma-se o líder da direita. Ainda é cedo. O líder da direita, que é Luís Montenegro, apoiou um candidato que teve 11%, que foi Luís Marques Mendes, certo, mas Luís Montenegro não vale 11%. São coisas diferentes. Portanto, ainda é cedo para André Ventura se calhar gritar que é o líder da direita, mas o passo seguinte e um aumento da votação vai criar uma pressão gigante sobre Luís Montenegro. Isso aí é... Rita, e antes de passar ao Pedro, só esta pergunta. Já sabemos o que é que as direções de PSD e IL vão fazer. Não vão fazer nada, não vão apoiar ninguém. E os eleitores do PSD e da IL? É um ponto de interrogação enorme. E aí ninguém é dono dos... Eles costumam muito dizer esta frase, fica muito bem, que é ninguém é dono dos votos, não é? Que é aquela maneira de se porem fora, de terem que tomar essa decisão. Eu compreendo, sobretudo, a posição de Luís Montenegro, que é Primeiro-Ministro, e acho que outra coisa ele não conseguiria fazer nesta posição, porque ele tem de lidar tanto com o PSD, com o PS como o Chega, no Parlamento, e com um governo que é minoritário. Portanto, ele precisa daqueles dois elementos para governar e para manter a estabilidade política, e sabe disso, e depois também precisa de ter um Presidente da República que coopere com ele. Portanto, aí ele está um bocadinho entre a espada e a parede, não pode fazer outra coisa senão fazer esta declaração de neutralidade. Mas no PSD é normal que as cartas comecem, quem pode, quem está mais livre. Luís Montenegro não está, neste momento não está livre, porque tem de fazer estas negociações no dia seguinte e vai estar sempre preso. E tem aqui este problema, que é André Ventura, já disse uma vez, António Costa, eu vou atrás de ti numa noite eleitoral da maioria absoluta, e o que aconteceu a seguir foi 50 deputados do Chega, e agora já vamos em 60. E eu lembro-me que julgo que foi há 6 anos que André Ventura, foi em 2009, disse que em 8 anos seria Primeiro-Ministro. Portanto, até agora parece que as contas começam a correr a favor dele e ainda faltam 2 anos. Mas André Ventura, se nós repararmos, eu há pouco estava a olhar para isso, que ele nas últimas presidenciais, portanto há 5 anos, teve 500 mil de votos, cerca de 500 mil de votos, e hoje teve 1.300.000. Claro. E, portanto, isto mostra a velocidade de crescimento do Chega, muito apoiado na figura de André Ventura, que em legislativa já sabemos que tem um efeito bombástico, já vimos isto, e em presidenciais ficámos agora a saber que replica o mesmo efeito das legislativas. E ele tem, de facto, o eleitorado mais fiável que um político é fiel, pode o eleitorado dele. Mas, mesmo para crescer um pouco mais em termos de percentagem numa segunda volta com o Seguro, vai precisar de mais votos. Onde é que Ventura pode ir buscar todos estes votos? É uma incógnita, mas, por exemplo,
Iniciativa Liberal, será que aqueles eleitores que votaram em Coutrinho e Figueiredo, que foram muitos também, vão todos transferir-se para António José Seguro? Tenho dúvidas. Mesmo eleitores que estiveram com Gouveia Melo, que era um candidato adversário de António José Seguro, que tinha inclusivamente socialistas a apoiarem a sua candidatura, como por exemplo Manuel Pizarro. E definiu-se entre o socialismo e a social-democracia. Exatamente. Acha que ele tem, ocupou o lugar dele. Muitos dos eleitores dele são simpatizantes do Che? Acho que pode haver por outra via. Pela via do candidato antissistema, não é? Aquela figura que vem de fora e que no fundo pode representar essa... passar um bocadinho aquela ideia de está aqui alguém que permite que eu expresse a minha desilusão com o sistema político e nessa medida pode ter havido algum voto das pessoas desiludidas, desapontados, mais cansados com o sistema, que tenha ido para alguém fora deste jogo e destas figuras que nós estamos habituados a ver no tabuleiro político, e esses podem eventualmente transferir-se para André Ventura. Eu acho que há margem para António José Seguro crescer, sim. Há uma probabilidade elevada de ser ele o eleito Presidente da República, mas não é certo que André Ventura não consiga crescer, além da votação que teve, e nessa medida Luís Montenegro que se cuide. Vamos recuar à noite de ontem, ao dia de ontem, sobretudo das eleições. Sabemos que Marcos Mendes andou a preparar-se nos últimos 15 anos para aquele dia que acabou por se transformar num dia de desolação total para o candidato às presidenciais apoiado pelo PSD. O que é que falhou exatamente, na tua opinião, com Marcos Mendes? Acho que houve ali alguma, se calhar, excesso de confiança naquela ideia de seguir as pisadas de alguém que já tinha feito exatamente o mesmo trajeto que era Marcelo Rebelo de Sousa e que tinha tido um bom resultado. Marcos Mendes replicou isso, replicou os passos, foi comentador televisivo durante vários anos e, enfim, é uma figura influente, mas há aqui uma parte, esta ideia dos negócios que depois veio ao de cima a determinada altura. A imagem do facilitador. Do facilitador, do lobista, essa ideia vingou e acho que, sobretudo, deixou Marcos Mendes atrapalhado, visivelmente atrapalhado e imediatamente agastado com essa situação, que é um pouco incompreensível, na medida que mal se falaram em alguns protocandidatos, na altura em que ainda se falava das possibilidades para esta corrida eleitoral, falavam-se de outros nomes, como por exemplo António Vitorino, que era uma figura que também está ligada a esse mundo por via da advocacia, basicamente o mesmo caminho, e questionava-se, Ana Gomes, por exemplo, era muito focal relativamente a António Vitorino, por causa de eventuais conflitos de interesses que pudessem existir e de alguma facilitação de negócios que pudessem ser questionáveis e que isso poderia fragilizar uma candidatura. E Marcos Mendes aqui parece que não houve essa preparação, de alguma forma pareceu atrapalhado, sem um argumento, sem uma linha de raciocínio para responder àquela catadupa de insinuações e de acusações que vinham dos seus adversários. Não deixa de ser impressionante para alguém que está tão habituado ao meio televisão e comunicar. Exato. Aliás, foi numa entrevista no Observador que começa essa questão. E até foi curioso, porque no debate com António José Seguro, foi António José Seguro, um dos primeiros adversários de Marcos Mendes, a colocar a questão dos negócios, a palavra no debate, assim largada no meio de uma afirmação, mas aquilo não avançou. E depois, as entrevistas seguintes e os debates seguintes foi o que se viu até chegar àquele debate televisivo com todos os candidatos, em que eu julgo que foi um dos momentos muito, muito decisivos pelo impacto que teve aquela imagem de Gouveia Melo a atacar Luís Marcos Mendes. Acho que os dois aí perdem. Sim, perdem. E depois, quando António José Seguro é questionado sobre aquilo, tem aquela frase, que é uma frase vencedora naquele meio. O Damas falou faz em a ideia do canibalização presidenciável. política. Sim.